Estamos de volta com o Código Aberto, terceiro e último bloco desse programa de umas conversas bem duras, densas. A gente está comparando a Bíblia com a história e descobrindo como aquilo que Deus disse, por mais improvável que pudesse parecer, tem acontecido e a gente pode crer que continuará acontecendo como Deus falou. Nós podemos crer e ter a nossa fé cada vez mais fortalecida nas profecias bíblicas. Para você saber um pouquinho melhor daquilo que a gente conversou e reunir, agrupar essas ideias de uma forma mais concisa, você vai assistir agora então o vídeo do pessoal do Ponto de Referência, depois a gente volta para cá para encerrar o nosso programa. O livro de Apocalipse apresenta dois grandes poderes que receberam autoridade diretamente do dragão, Satanás, a besta do mar e a da terra, ambos descritos em Apocalipse 13. O estudo das profecias de Apocalipse é lindíssimo e tenho certeza que será um meio de fortificar a sua fé e deve ser estudado com muito afinco e dedicação. Essa besta que surgiu do mar é a representação do poder político e religioso de Roma papal, que durante séculos foi o poder supremo do mundo, inclusive acima de reis. Mas durante a Revolução Francesa teve sua hegemonia política e religiosa destruída, após o Papa Pio VI ser preso e exilado pelas forças de Napoleão, recebendo uma ferida de morte. Ainda assim, como predisse Apocalipse, a besta teve sua ferida curada. E mesmo sem ter o mesmo poder de outrora, vemos um papado mais forte e popular, tanto no âmbito religioso como político. E é nesse cenário que surge a besta da terra, como um poder que parecia cordeiro, ou seja, bom, mas falava como dragão. Esse poder surge para dar suporte e fazer que adorassem a primeira besta. Todas as características apontam para o poder da América como essa besta. Ponto central do conflito cósmico é a adoração. Temer a Deus e dar-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Deus é o único digno de adoração, mas o dragão e a besta tentam usurpar esse direito, que é somente do Senhor. Subirei acima do céu e serei semelhante ao Altíssimo. Babilônia é considerada a capital dessa falsa adoração. Nela, os amigos de Daniel foram obrigados a adorar a estátua de ouro, sob pena de morte. E no tempo do fim, essa ordem se repetirá aos que permanecerem fiéis aos mandamentos de Deus e na fé de Jesus. Nos últimos dias, veremos cada vez mais forte a união do poder religioso com o político, o que dará força para a perseguição dos santos do Senhor, que não se curvarem a esse poder. A essa união, o Apocalipse mostra a figura da mulher, que representa a igreja, montada na besta escarlate. Tempos sombrios que todas as nações beberão do vinho da sua prostituição. Deus tem suas ovelhas ainda hoje em vários apriscos, pois ainda é necessário que a palavra de Deus seja pregada a toda língua, povo e religião. Mas um dia ouviremos a voz do céu: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos pecados e não incorrais nas suas pragas. Que a paz seja convosco. Voltamos e agora nós vamos encerrar, e antes de encerrar as nossas considerações a respeito de Apocalipse capítulo 13 e pensar brevemente sobre uma figura que aparece em Apocalipse capítulo 17 e que está relacionado também com Apocalipse capítulo 13, nós vamos, antes de desfazer esse nó que eu acabei de fazer na sua cabeça, nós vamos ouvir uma música e depois a gente volta e encerra a nossa discussão. Joel, o que você vai cantar pra gente no programa? A música Eu Vou Louvar ao Senhor. É uma composição minha interessante, assim, é uma música bem alegre, fala de adoração. Eu fiz num momento bem triste. Às vezes as pessoas veem alguns compositores, né, algumas músicas, e ficam imaginando em que momento que ele escreveu, né? Eu estava num momento bem triste e eu acho que, assim, tem a ver também com aquilo que vocês estão falando sobre adoração, né? O inimigo quer ser adorado, Deus quer ser adorado. E às vezes ele coloca coisas na nossa vida e a gente fala assim, Deus não está comigo. Mas Deus está com a gente o tempo inteiro, e o grande conflito também é esse, né? Gira em torno disso, né? De adoração, e a gente tem que louvar a Deus em todos os momentos e celebrar, porque Ele está com a gente sempre. Valeu. Eu vou louvar ao Senhor de manhãzinha até o sol se pôr. Ele é quem me guarda, é quem me alimenta. Com Ele eu posso ser feliz. Eu vou louvar ao Senhor, porque tem sido muito bom pra mim. Ele é fiel, Ele é poderoso, vitorioso para sempre será. Eu vou louvar
batendo palmas, reconhecendo o que Ele faz por mim. E se eu pular, o que Ele tem, a alegria que Ele trouxe me deixou assim. Eu vou louvar ao Senhor, vou adorar ao Senhor. Eu vou louvar ao Senhor, vou adorar ao Senhor. Eu vou louvar ao Senhor, de manhãzinha até o sol se pôr. Ele é quem me guarda, é quem me alimenta, com Ele eu posso ser feliz. Eu vou louvar ao Senhor, porque tem sido muito bom pra mim. Ele é fiel, Ele é poderoso, vitorioso para sempre será. Eu vou louvar, batendo palmas, reconhecendo o que Ele faz por mim. E se eu pular, o que é que tem, a alegria que Ele trouxe me deixou assim. Eu vou louvar ao Senhor, vou adorar ao Senhor. Eu vou louvar ao Senhor, vou adorar ao Senhor. Eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor. Eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor. Eu vou louvar ao Senhor. Amém. Valeu, já. Obrigado. Amém. Obrigado aí por essa lembrança. E realmente é uma questão de adoração, né? No final das contas, a gente está falando de uma luta por adoração, e aí a gente vê essa segunda besta que vem da terra fazendo com que a primeira seja adorada. Mas antes da gente... Nem antes da gente prosseguir, a gente vai voltar a esse tema sobre adoração, e aí aparece no texto, inclusive de Apocalipse capítulo 13, uma das coisas muito sombrias, né, que tem sido na história bíblica, na história da interpretação e da leitura bíblica, que é da marca da besta, e quem não receber a marca não pode comprar, não pode vender. E a gente vai voltar sobre isso no próximo encontro. Mas antes da gente prosseguir, tem uma outra figura que aparece também no texto de Apocalipse, e de alguma maneira está relacionado, que é de Apocalipse capítulo 17. Em Apocalipse capítulo 17 aparece a figura de uma mulher. Agora, saindo dos animais, saindo das bestas, aparece uma mulher. Como é essa mulher e o que significa, e qual relação que a gente pode fazer entre essa mulher de Apocalipse 17 e as bestas de Apocalipse capítulo 13? Lembrando que a gente, quando fala em mulher, a gente está falando de igreja, está falando da noiva do Cordeiro, ou da prostituta, que na verdade é uma contrafação à noiva do Cordeiro. E aqui são apresentadas, na verdade, duas mulheres, né, Pastor Tiago? A primeira mulher, que é pura, ela se encontra no céu, ela é vestida do sol, ela tem uma coroa com 12 estrelas, ela é atacada pelo dragão, ela é mãe do remanescente, do povo remanescente, o restante que vai sobrar no finalzinho dos tempos, depois de toda aquela perseguição. E também tem... E só uma coisinha, né? Para quem está acompanhando a gente, essa descrição que ele está fazendo é uma mulher que aparece em Apocalipse capítulo 12. Exatamente. Antes da introdução das bestas, aparece então a mulher do capítulo 12, é essa mulher pura que aparece. E espelhando essa mulher pura em Apocalipse 12, temos a de Apocalipse 17, que é uma prostituta. Ela aparece sobre as águas, vestida de púrpura e escarlate. Ela é adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas. Ela é apoiada pelo dragão e é mãe de todas as meretrizes. É curioso que a expressão Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra, aparece na fronte dessa segunda mulher. No Antigo Testamento, a figura da infidelidade ou da prostituição, ela é usada nos textos proféticos para descrever a apostasia, né? A idolatria. Ou seja, essa mulher, a meretriz, a prostituta, ela representa a infidelidade do próprio povo de Deus.
povo de Deus que um dia, né, foi fiel, foi casado com o noivo, né? De repente trai o noivo, indo por outros caminhos. Então, essa grande meretriz e as filhas dessa grande meretriz formam o que a gente chama de Babilônia. O que a gente chama, o que a Bíblia chama, no próximo capítulo 18, a Babilônia mística ou a Babilônia espiritual. E essa Babilônia remete à Babilônia lá do Antigo Testamento. E é curioso que em Daniel 5, quando a Babilônia literal cai, a Babilônia, a nação, né, a cidade, o anúncio vem numa festa, onde o rei Belsazar, ele pega os utensílios do templo de Deus, ele profana o santuário de Deus, ele traz lá os utensílios e ele começa a beber vinho naquelas taças que tinha no templo. E isso aparece toda hora aqui em Apocalipse 17 e 18. A mulher, a meretriz, ela bebe o vinho da sua devassidão, toda hora aparece isso. No capítulo 18 também, verso 3, a Babilônia tem bebido o vinho do furor da sua prostituição. Então, essa é uma figura, a queda de Babilônia mística tem a ver com a queda da Babilônia literal. A gente aprende com a história. Vai acontecer de uma maneira cósmica o que aconteceu literalmente com a cidade de Babilônia. Lembrando que é sempre um espelho, né? Se Cristo tem a igreja dele, no caso, ele tem a cidade dele, que é a cidade santa, Nova Jerusalém, Satanás também tem a dele. A Babilônia do Babilônia. Apocalipse, né? Nessa época a Babilônia não existia mais, então certamente estão falando no sentido figurado, no sentido espiritual aqui, né? E parece que é só uma descrição de desgraças que estão por vir, né? Porque a gente sabe o fim da Babilônia espiritual. O Apocalipse 18 fala sobre o fim da Babilônia espiritual, fala sobre a queda da Babilônia. O final de Apocalipse fala qual vai ser o fim, porque parece que a Bíblia fala sobre essas duas cidades, né? Sobre a Jerusalém, em contrafação sobre a Babilônia. Mas ainda assim tem uma esperança. A gente estudou vários temas durante esse trimestre que pareciam temas densos e pesados, mas em todos esses temas Deus mostra uma esperança, porque a todo tempo Ele quer salvar o povo. A Janine falou sobre, em outras lições, falou assim, Deus nunca desiste do povo. E aí essa esperança vem em Apocalipse 18, versículo 4, que fala, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Então, é um Deus de justiça falando assim, olha, eu estou te mostrando qual que é o fim dessa Babilônia, porque eu estou me lembrando com furor de todos esses atos iníquos, desses pecados. Mas sai dela, povo meu, eu estou te dando a chance de se redimir e vir para o lado da salvação. E quando você fala de sai dela, povo meu, está retratando a falsa adoração, né, para o espectador de casa entender. Que está falando que nós temos que entender que a falsa adoração não nos conduzirá ao céu. E aí nós conseguimos ver outro paralelo em Daniel 3, quando acontece que Nabucodonosor falava que eles tinham que se prostrar diante da estátua. E hoje acontece isso, nós não podemos nos prostrar diante da falsa adoração. Quando a gente olha na Bíblia, a gente vê, por exemplo, a história daquele profeta que havia se casado com uma prostituta e ela ia e traía ele, o traía, voltava e ele sempre fazia questão de ter o resgate, ia lá, se casava com ela novamente, tinha mais filhas e mais filhas, mas ele sempre representando o amor de Deus para com a igreja, mesmo a igreja apostatada. Quando a gente fala que, na verdade, essa meretriz ela enganou o mundo com esse cálice de prostituição, a gente está falando exatamente desse engano doutrinário que seria espalhado pela humanidade. O texto lido pela Luana é extremamente importante, porque significa que tem povo de Deus na Babilônia. E o apelo de Deus é para que eles saiam. Isso é um eco de Jeremias 51, também tem um apelo para sair de Babilônia, na cidade de Babilônia, né, literalmente. E os elementos ali também aparecem aqui, o vinho, né, o fogo, a fumaça que vai subir. E sair dessa Babilônia mística, espiritual, é você mudar a mentalidade. É você não substituir Deus pela igreja, qualquer uma que seja. É você parar de achar que a igreja que é o caminho do céu, no lugar de Deus. É você
deixar de trocar Deus pela tradição religiosa. Isso é sair de Babilônia. É uma mudança de mentalidade. A Babilônia de Apocalipse 18 está por aí. Né? E todos nós estamos sujeitos a estar nela. Né? E aqui no nosso guia de estudos fala que até o fim, o povo de Deus que está fora da Babilônia tem uma obra a fazer por aqueles que ainda se encontram nela. E aí entra o nosso papel também, de pregar o evangelho e fazer com que as pessoas entendam essa falsa Babilônia, essa falsa adoração, e chamar para a luz. E eu quero voltar nisso que a Janine falou, mas antes, só para a gente conectar, como é que eu conecto essa figura que aparece dessa meretriz do capítulo 17 com as bestas que a gente viu no capítulo 13? A formação da imagem da besta explica isso. Né? A segunda besta, os Estados Unidos, né, fazendo a imagem da primeira besta, o poder religioso romano, e fazendo o povo adorar essa primeira besta, isso cria esse ambiente chamado de Babilônia, essa mentalidade chamada de Babilônia. A Babilônia, a grande mãe das outras meretrizes, né, é uma grande união religiosa e política, né, motivada, a motivação política, é uma grande reunião e união, e esse clima é chamado no Apocalipse de Babilônia. Isso começa lá em Babel, né? A raiz da palavra Babilônia é em Babel. Quando todo mundo se reuniu depois do dilúvio e falou, a gente vai procurar um plano de salvação nosso, sem Deus, sem aliança, sem arco-íris, sem nada. O que eles fizeram? Com as próprias mãos construíram uma torre. Uma torre. E aí veio Deus e confundiu aquele pessoal, o nome Babel, a confusão, né? Essa reunião de pessoas, de crenças, fora do caminho, o único caminho que é Jesus Cristo, né? O único mediador que é Jesus Cristo, fora do caminho da santidade, da obediência, é chamada de Babilônia também. E é interessante ver essa formação da besta, porque aí a gente entende que a Babilônia não é um lugar, não é uma raça específica, não é um país específico, não é uma igreja específica, é essa conjuntura, e que para sair da Babilônia, eu não tenho que só sair dessa igreja que está pregando a falsa adoração. Eu não tenho que só sair desse ambiente de falsa adoração. Eu tenho que mudar o meu estilo de vida para a adoração verdadeira. E aí a solução é muito simples, porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa solução é só através dele. Em poucas palavras, Satanás está usando desses artifícios políticos e religiosos que a gente citou aqui para nos colocar dentro dessa Babilônia espiritual. Curioso que hoje, no ambiente que nós estamos vivendo, isso parece difícil, mas não tanto se a gente analisar. Hoje fala-se em liberdade de crença, em tolerância. Mas, por outro lado, as mesmas pessoas que têm o discurso da tolerância demonstram uma grande intolerância com a opinião que não é a delas. Então, não é tão difícil você ver essa conjuntura acontecer, essa opressão político-religiosa acontecer mesmo em nossos dias. E só voltando àquilo que a Janine falou, e a gente vai voltar a essa questão da tolerância e da intolerância no próximo estudo. Até se você ouviu alguma coisa, tem algumas pontas talvez que você ainda acha que precisam ser fechadas, fique com a gente, porque no próximo programa nós vamos voltar a alguns assuntos, vamos falar sobre a marca da besta, vamos tentar entender o que significa isso, sobre essa questão de adoração, sobre selo de Deus, mas antes de fechar, e já preparando a gente para esse próximo encontro, a gente falou algo interessante, que há uma missão para aqueles que não estão na Babilônia de convidar aqueles que estão. Mas quando eu entendo também que a Babilônia é essa maneira de pensar onde eu substituo a suficiência de Cristo. Historicamente, é isso que tem acontecido. Poderes acabam tirando o lugar de Deus, a suficiência de Cristo, a centralidade da palavra, acabam se reunindo em torno da centralidade de tradições, acabam colocando no lugar da Bíblia tradições religiosas, invenções humanas, acabam colocando no lugar de Cristo intercessores humanos ou intercessores até mesmo que são pessoas que já viveram, homens piedosos que já passaram, mas que, como a gente entendeu até na semana passada, estão aguardando o sono da morte. Essa substituição que acontece daquilo que Deus deixou como caminho, é essa maneira, é isso que constitui a mentalidade babilônica. E pode ser que você esteja bem fundamentado em uma igreja, pode ser que até esteja falando com alguém que compartilha da mesma fé que eu, mas que tem uma maneira de pensar que é de Babilônia.
E não importa em que igreja você está, se a sua maneira de pensar é de Babilônia, você precisa abandonar isso. Antes, talvez, do convite de sair de Babilônia, você precisa pensar o seguinte: o que é de Babilônia que está na minha maneira de pensar, que está na minha forma de pensar, na minha maneira de praticar a minha religião? Porque talvez a sua prática religiosa seja uma prática que não crê na suficiência de Cristo, pode ser uma prática religiosa que não crê na centralidade da palavra, pode ser uma prática religiosa que está se valendo de convenções humanas para ser alimentada, e agora vem Deus, através desse momento, da palavra e através do código aberto, está dizendo para você e para mim: hoje é tempo da gente mudar essa mentalidade babilônica. Minha maneira de pensar é de Babilônia, eu preciso trocar, eu preciso pensar como pensa gente que vai para Nova Jerusalém, e não gente que vai cair com Babilônia. Gente que vai cair com Babilônia pode pensar de uma maneira, nós vamos pensar da maneira como quem vai viver na Nova Jerusalém. Que Deus te abençoe, te ajude a mudar a mente, e semana que vem nós voltamos para continuar nossa conversa no Código Aberto.